terceiro tipo de eclipse que nós vemos na Terra, que é um eclipse total em que a Lua se sobrepõe ao Sol, mas ainda dá para ver a coroa, é necessário que haja um alinhamento perfeito de tamanho e distância. É uma soma de coincidências de proporções cósmicas. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua. Por sua vez, o Sol está 400 vezes mais distante da Terra que a Lua, o que significa que o Sol e a Lua parecem ter exatamente o mesmo tamanho quando vistos no céu. E esse tamanho é essencial para o eclipse. Imagine que esta bola representa o Sol e a bola vermelha menor representa a Lua. Para se ter um eclipse total, elas têm que estar alinhadas entre si e com a Terra. Neste caso, a Lua está bem longe da Terra e parece pequena demais para cobrir totalmente o disco solar. Mas quando trazida para perto da Terra, a Lua parece bem maior, até que ela fica bem perto da Terra e cobre totalmente o disco solar. Este é o perfeito eclipse solar total. Quais as chances deste alinhamento perfeito acontecer em um planeta no momento histórico em que espécies inteligentes evoluíram e se perguntaram sobre os resultados do fenômeno? É interessante imaginar se alguma outra espécie inteligente existente na Via Láctea testemunhou algo tão lindo e perfeito assim como um eclipse total. É bastante possível que existam espécies inteligentes perdidas em algum planeta que tenha esse tipo de alinhamento, porque é algo muito específico. Enquanto os povos da antiguidade temiam o fenômeno solar, outro tipo de eclipse ajudou a responder uma questão que já foi primordial. A Terra é plana ou redonda? O mistério foi resolvido quando a Terra e a Lua iniciaram uma troca de papéis cósmica. O resultado foi um eclipse lunar. Observando a sombra da Terra passando pela Lua, os povos antigos conseguiram notar que a sombra era curva. Dessa forma, eles deduziram que se a sombra era curva, a Terra em si também devia ser esférica. A curvatura se sobressai quando apenas uma parte da sombra da Terra passa pela Lua. Mas quando a Lua é completamente encoberta pela Terra, acontece um eclipse lunar total. O eclipse lunar acontece quando a Lua passa dentro da sombra projetada pela Terra. Ela fica completamente dentro da sombra da Terra. E todo mundo que estiver neste lado da Terra consegue ver o eclipse total da Lua. Grande parte da população pode ver o eclipse lunar, mas só uma pequena parte tem a chance de ver um eclipse solar. O eclipse lunar também ajudou os cientistas a aprenderem sobre a difusão da luz. Em um eclipse total, a Lua se torna amarelo avermelhado. E apesar de estar sob a sombra da Terra, um pouco de luz do Sol se espalha pela atmosfera. A luz que atravessa grande extensão da atmosfera se torna vermelha, exatamente como quando o Sol está no horizonte. A luz atravessa a densa camada atmosférica e cria um amanhecer ou entardecer avermelhado. Na verdade, todo eclipse tem muita coisa a ensinar sobre a ciência do universo. No início do século XX, um eclipse solar testemunhado na Casa Branca pelo presidente Coolidge confirmou a previsão feita por um jovem cientista chamado Albert Einstein. Em 1919, o astrônomo Arthur Eddington se posicionou para acompanhar o eclipse solar e testou a teoria geral da relatividade de Einstein. Em 1915, Einstein publicou a teoria de que a gravidade faz o espaço curvar, e a luz das estrelas também inclinariam segundo esta curva. Assim, no caso de uma estrela próxima ao Sol, a luz se encurva devido à gravidade do Sol. A
única maneira de testar a previsão de Einstein seria durante um eclipse, enquanto o Sol estivesse escuro e as estrelas mais próximas estariam visíveis. Eddington sabia o posicionamento correto de uma estrela quando obstruída pelo Sol. Mas se a gravidade do Sol fosse capaz de curvar a luz de uma estrela conforme Einstein dizia, ela seria vista como se estivesse em uma posição diferente. Eddington avaliou a teoria e a pôs em prova, e pela primeira vez confirmou a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Mas o maior benefício científico desse eclipse é a imagem da coroa solar que ele nos dá, que de outra maneira se torna invisível ao olho humano. Se o eclipse solar total não existisse, é possível que até hoje a humanidade não soubesse que o Sol possui uma coroa, que possui uma atmosfera externa quente e delgada. O disco solar é 1 milhão de vezes mais reluzente que a coroa que o cerca. E a coroa só fica totalmente visível quando o disco solar é bloqueado. É muito importante conseguir ver a coroa solar porque, do contrário, nunca saberíamos que essa camada da atmosfera solar se estende pelo espaço sideral. E, na verdade, aqui na Terra também fazemos parte da atmosfera solar e da coroa invadindo o espaço sideral. Ainda 3 séculos depois da invenção do telescópio, astrônomos correm até os confins da Terra para passar alguns instantes observando, estudando e analisando a misteriosa coroa solar. E foi assim, até que um avanço tecnológico deu à humanidade o poder de produzir seus próprios eclipses. Os eclipses artificiais revelaram algo totalmente inesperado. Erupções espaciais que, na verdade, eram imensas explosões no sistema solar. Eclipses de todos os tipos provaram ser a chave do mistério de muitos segredos espalhados pelo universo. Eles nos mostram planetas orbitando estrelas distantes e tempestades solares apresentando à Terra perigos maiores que os imaginados. A ameaça solar está escondida na coroa, visível na Terra somente durante um eclipse total. Tal fenômeno acontece a cada 16 meses em média, em pontos espalhados por todo o planeta. Mas não o bastante para monitorar e prever um desastre fatal. Já no espaço, os satélites enviam imagens do Sol a cada minuto. Modernas sondas espaciais mostram a coroa solar em todo o seu esplendor, sem nunca ter que esperar por um eclipse total. O segredo é uma tecnologia que reproduz um eclipse artificial. Digamos que eu queira olhar para o Sol e ele está bem perto de mim. O Sol é super reluzente, espalha luz pelo céu inteiro, tanto que não se consegue ver nada ao redor. Mas, se você usar esse aparelho chamado oclusor, igual ao de um oftalmologista, é possível bloquear o Sol, acabar com o brilho e ver como é ao redor do Sol. Dá para fazer o mesmo com uma estrela, usando um aparelho parecido e adaptado chamado coronógrafo, que é usado para estudar a coroa do Sol e o ambiente no qual as estrelas estão. Inventado em 1939, o coronógrafo foi aplicado a telescópios instalados na Terra. Funciona melhor em altitudes maiores, onde a luz do Sol espalhada pela atmosfera é menor. Mas o maior trabalho do coronógrafo acontece no espaço. 2 das maiores naves espaciais levando o aparelho, a Soho e a Estéreo, fotografam a coroa solar a grandes distâncias. E registram outro fenômeno, que sem esse eclipse artificial, continuaria completamente invisível. Os movimentos solares captados pelos satélites são fascinantes porque dá para ver todas as mudanças da estrutura da coroa, as protuberâncias, labaredas e coisas do tipo. E também dá para ver os chamados cometas rasantes,
que são aqueles que quase trombam com o Sol, pois passam muito perto. Eles passam perto demais para serem vistos de dia ou à noite. Mas quando se esconde o disco solar, é possível vê-los muito bem. Em 1971, um satélite da NASA, equipado com um coronógrafo, registrou estas imagens de um fenômeno desconhecido até então. As fotos mostram uma explosão na coroa solar, algo nunca visto antes. Em 1971, com a ajuda de um coronógrafo em um satélite, descobriu-se que o Sol sofre a chamada ejeção de massa coronal, que é uma explosão muitíssimo poderosa, equivalente a bilhões de bombas atômicas, que ejeta partículas solares carregadas e em alta velocidade. Quando lançadas rumo à Terra, as partículas solares geram a magnífica aurora boreal, geralmente vista próxima aos polos. Mas também podem danificar satélites e redes de comunicação e de energia. A ejeção de massa coronal, ou EMC, acontece na coroa solar e está ligada às explosões ocorridas na superfície do Sol. Atualmente, são as maiores explosões conhecidas no sistema solar e equivalem a quase 1 bilhão de bombas de hidrogênio. As ejeções de massa envolvem uma grande quantidade de massa e energia magnética expelidas pelo Sol. A extensão pode chegar à metade do tamanho do Sol. E é uma enorme bolha de material e campo magnético se afastando do Sol a mais de 6 milhões de quilômetros por hora. A quantidade de material expelido é enorme. Durante uma ejeção, a massa equivalente a 200 mil couraçados da Segunda Guerra Mundial é lançada no espaço. São 100 bilhões de quilos de matéria. Outubro de 2003. Uma poderosa sequência de ejeções explode na coroa solar. Uma das mais intensas de que se tem lembrança, ela gerou a aurora boreal vista até o sul da Flórida. Causou pelo menos um blackout de energia na Terra e afetou mais de metade das missões espaciais da NASA. Embora temporariamente desativado, o satélite Sorro registrou imagens marcantes do fenômeno. Nas imagens do satélite, nós vemos as partículas de energia atingindo o aparelho. E parece que jogaram uma bola de neve nele. Dá pra ver nitidamente as partículas atingindo o satélite. Mas pode haver mais perigos no sistema solar do que o imaginado. Ainda não sabemos quando a grande explosão vai acontecer. Mas pesquisas recentes indicam que, na pior das hipóteses, a Terra seria esmagada pelos ventos solares e milhões de pessoas morreriam. Nas profundezas da galáxia, quando luas ou planetas cruzam o caminho das estrelas, o resultado é um espetáculo revelador e quase sempre inspirador: o eclipse. Aqui na Terra, eclipses artificiais revelam tempestades solares de força e violência incomparáveis. É imprescindível observar as ejeções de massa coronal. Imensas explosões solares descobertas com o uso de coronógrafos que encobrem o disco solar. O grande perigo vem quando o ciclo das manchas solares atinge seu auge a cada 11 anos, em média. Durante o pico das atividades solares, acontecem umas 2 ou 3 ejeções de massa coronal por dia, enquanto durante a baixa do ciclo deve acontecer apenas uma por semana.
Os cientistas estão de olho no próximo